Boa noite, irmãos. Graça e paz. Esperamos que todos estejam bem, todos na presença do Senhor, glorificando a Ele. E esse é um momento muito especial, no qual nós também nos reunimos, mesmo à distância, mas em espírito estamos perto. Porque para o espírito não tem distância, né? Ele alcança todas as distâncias que são imaginárias do homem. Mas nós louvamos ao Senhor sempre, sabendo que Ele está no comando das nossas vidas, no comando da igreja, no comando de cada família, e nós podemos glorificar o Senhor. Eu queria pensar com os irmãos alguma coisa que nós também já pensamos, né? Aquele que está crucificado com Cristo. É o diferencial da vida cristã. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 6, do verso 6 até o verso 10, verso 14, ele fala exatamente isso. Ele fala dessa virtude que nós precisamos cada dia entender e viver por ela. Na palavra passada nós falamos sobre o que é virtude, pela manhã na escola bíblica. O que é virtude? É uma qualidade moral, um atributo positivo de um indivíduo, não é isso? Então, uma das definições de virtude também é isso, né? É a posição do indivíduo. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós também tomamos uma posição. Nós pensávamos de uma forma, agia de uma forma, vivia de qualquer maneira, à medida que a circunstância ia acontecendo, e às vezes de maneira até brutal, como ser humano, vivendo até uma vida como muitos vivem, uma vida de animal, irracional. Mas quando nós aceitamos Jesus, a nossa vida passa a ser, a razão do nosso viver passa a ser Jesus Cristo. E como isso acontece no nosso viver? É quando a palavra nos ensina que quando nós tivemos aquele encontro com Cristo, nós somos crucificados com Ele ali na cruz. Nós cravamos ali, juntamente com Ele ali, os nossos pecados, e Ele rasgou a cédula que nos condenava, né? Ali os nossos pecados foram apagados. A partir daí, a nossa vida tem um diferencial. Nós somos nova criatura. Em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, esse é o momento, o diferencial do viver cristão. Mas com o passar do tempo, às vezes nós vamos deixando algumas coisas entenebrecer esse momento nas nossas vidas, e às vezes ficamos vivendo numa penumbra espiritual, sem muita definição, não colocando virtude no nosso viver diário, a virtude espiritual. E Paulo diz assim, a partir do verso 6 do capítulo 6, ele diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim também vos considerai-vos como mortos, né? E não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém?
Paulo escrevendo aos Romanos, falando sobre a santidade, sobre a vida cristã, mesmo porque o Evangelho estava num período ainda de crescimento, de iniciação, e as pessoas não tinham muito entendimento sobre essas definições espirituais. E Paulo claramente ele explica aos romanos, explica também a nós, né, que quando nós aceitamos Cristo, nós morremos com Ele na cruz, nós somos sepultados com Ele e juntamente com Ele os nossos pecados foram também extintos, porque o valor da crucificação de Jesus foi para nos remir do pecado. Então nós fizemos um trato espiritual com o Senhor, nós fizemos um compromisso com Deus. Por isso, ele diz no versículo que o nosso velho homem foi crucificado com ele lá na cruz, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Nós fizemos um trato, né? Para que tivéssemos uma vida nova, né? Como Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala da nova criatura. E Jesus também lá, com Nicodemos, ele fala o nascer de novo para Nicodemos. Então, realmente é uma vida, é uma experiência nova, uma vida eterna que nós adquirimos ali quando os nossos pecados, né? Aquela carga pecaminosa de velha criatura, a criatura passada, se fez novo, quando nós experimentamos e deixamos Jesus entrar nas nossas vidas. E nós precisamos ter isso claramente no nosso viver, que nós não temos mais obrigação com o mundo, não temos mais compromisso com o mundo, mas sim com o Senhor. Nós devemos também viver para o Senhor, né? Ele diz, se fomos plantados com Ele, à semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Então a nossa esperança é que nós não morremos, como Cristo também não morreu a morte de extinção. Jesus passou pela morte e ressuscitou para a vida eterna. E com Ele também nós seremos ressuscitados também para a eternidade. Então nós fizemos esse compromisso lá. Não é apenas um sentimento religioso, é um pacto de vida que nós fizemos com Ele, né? E Paulo qualifica aqui, dizendo-nos assim, ora, se já morremos com Cristo, cremos que com Ele também viveremos. Se nós morremos com Cristo, nós cremos com Ele, que com Ele também nós vamos viver. Isso faz parte da nossa fé, daquele pacto que nós fizemos, da aliança que nós fizemos com Cristo, quando nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, e nos propomos a acabar, aniquilar aquela vida de pecado ali, com o auxílio do Espírito Santo, com a morte de Jesus ali, quando nós aceitamos Jesus, isso acontece na vida do crente, os pecados são apagados, já é promessa lá do Velho Testamento, lá de Jeremias, que ele fala sobre isso, né? Que os nossos pecados seriam apagados e Deus não lembraria mais dos nossos pecados. Então o pecado foi colocado no vale da escuridão, e aquela carga pecaminosa que nós carregávamos, aquele fardo pesado, Jesus, ele nos aliviou das nossas vidas, e nós temos o propósito de viver com Deus, mas isso precisa caracterizar como uma virtude espiritual nas nossas vidas, né? Porque se nós já morremos com Cristo, nós devemos viver também com Ele, né? E para Ele. Então, Cristo já pagou o preço da sua redenção, dessa vida nova que você adquiriu através da cruz de Cristo. Então, isso precisa ser um valor real, um valor claro na minha vida, para que eu possa também ser auxiliado por esta fé, né? Para manter uma conduta agradável ao Senhor, uma conduta que representa com dignidade a transformação que eu recebi por Jesus Cristo. Quer dizer, o caráter cristão precisa estar impregnado no meu viver, mesmo com todas as minhas lutas, as dificuldades que nós temos, fraquezas, mas o caráter de Cristo precisa prevalecer em nós. Nós devemos entender, e o mundo deve entender, que nós
somos de Deus, somos de Cristo e somos um povo diferente, um povo que tem uma experiência real com Deus. Então isso precisa caracterizar. Ele diz no verso 9, ele diz assim: sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, e a morte não mais terá domínio sobre ele. Nós não somos mais simples mortais. Nós somos seres celestiais, moradores do céu. Então precisamos nos alegrar com isso. Isso é a coroa do crente, é a alegria do cristão, é a esperança do cristão, que nós vamos morar no céu com ele, nós estaremos com ele eternamente, naquele local onde não terá mais pandemia, não terá mais dor, nem tristeza, nem decepções, não terá fome nem peste, nada que assola, não terá pecado. Então nós estaremos nesse contexto eterno, né, poderoso, na presença do nosso Salvador. Então, irmãos, essa é a alegria da igreja. Então nós precisamos saber que nós morremos com Cristo e a morte não tem domínio sobre nós. Nós vamos passar da morte para a vida. Deus diz isso. Aquele que está em Cristo, ele passa da morte para a vida, porque esse mundo é morte para nós, mas a vida é eterna. Por isso Jesus diz que tereis vida e vida abundante, né? Porque ela é eterna. Não é porque é vida de riqueza aqui na terra, cheia de bens materiais, né? E de boa vida, mas é de ter uma vida eterna, saber que nós não vamos morrer, não vamos perecer. Nós vamos passar da morte desse corpo, nós vamos deixar ele, mas não sabemos se até Cristo voltar, nós não vamos deixar o corpo, nós vamos ser transformados, né? Não vamos ter que morrer se Jesus voltar hoje, por exemplo, nós que estamos vivos, né? Como Paulo escreve aos Tessalonicenses, nós vamos permanecer por toda a eternidade, né? Então, melhor que Jesus volte hoje, que eu não preciso nem experimentar a morte física, porque esse corpo meu que é mortal vai se tornar imortal, né? Vai transcender as mansões celestiais. Então, irmãos, nós precisamos ter alegria de tudo isso. Isso é um prêmio da vida cristã. O simples fato de você saber que você não é um simples mortal, você é cidadão do céu. Você precisa viver uma vida plena, fazer jus para que isso seja de glorificação ao Senhor e também alegria para você, como um galardão que você tem diante do Senhor, né? Quando ele disse isso, diz que nós não morremos, é porque Jesus disse lá em Apocalipse 1:8, ele diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, tá? Então, de A a Z, né? Então, Jesus é eterno, sempre eterno e eternamente. E por isso que nós não vamos, aqueles que estão nele, vai ter as qualificações dele. Então nós estaremos na eternidade também, com ele, porque ele é o princípio e o fim. Então quando nós buscamos isso, nós somos também felizes. A vida cristã traz esse benefício para nós, né? Ele diz assim, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Irmãos, é que muitas pessoas, elas não entendem isso. Elas querem viver para Deus e para o mundo. Não tem como viver para Deus e para o mundo. Ou nós escolhemos servir ao mundo, ou nós escolhemos servir a Deus. Tem pessoas que não perdem os prazeres do mundo, da carne. Então ele não vive, Cristo não está no domínio da vida dele ainda. Então nós precisamos, mesmo com as fraquezas, dificuldades, lutar para vencer. Porque a nossa guerra, ela é uma guerra espiritual. Nós temos uma guerra também do corpo e da alma, né? Da carne e da alma, e que nós precisamos, que precisa em nós prevalecer a obediência a Jesus, para que o Espírito Santo possa superabundar nas nossas vidas e nós vencermos os desejos da carne, a concupiscência do mundo, para viver para Deus. Não podemos viver para Deus, está aí envolvido com os desejos da carne, a imoralidade da sexualidade em pecado, com a corrupção, com a ganância desse mundo, com a vaidade, com a soberba, com as mentiras, com as calúnias. Então nós precisamos ter uma vida plena com Deus, viver para Deus. Viver para Deus é viver em santidade, obediência, temor, para que nós possamos alcançar também as nossas petições, precisamos alcançar o coração de Deus.
Então, quando eu me proponho aniquilar a carne, amortizar a carne, para que o Espírito possa sobrepor, para que a minha vida cristã seja um reflexo do poder de Deus, eu estou agradando a Deus e vivendo para Deus. Mas quando eu me entrego aos desejos do mundo, da carne, eu estou distanciando de Deus, porque o Espírito Santo não vive em corpo adulterado, né? Então, em adultério, ou adulterado, ou em pecado, um corpo imundo, Deus não aceita isso. O Espírito Santo não habita e não sente bem. Então, nós vamos entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, como crentes, nós precisamos de aliviar nossa carga no mundo, deixando o mundo e servindo ao Senhor, tendo uma vida santa, uma vida justificada pelo poder de Cristo, né? Também nos diz outra coisa muito interessante: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Bom, o pecado não pode reinar em nós. Lógico que o pecado vai estar nos rodeando todo momento, né? Porque o diabo, nosso adversário, está ao nosso redor, bramando como leão, né? Rugindo forte para ver a derrubada, a queda do crente. Nós não estamos imunes de ser tentado, mas a Bíblia diz que bem-aventurados que sofrem a tentação, né? Porque ele, vencendo a tentação, ele recebe o galardão. Irmãos, tentação também que nós sofremos, quando nós não nos deixamos ser vencidos por ela, nós somos galardoados pelo Senhor, porque nós vencemos a tentação porque nós não queremos desagradar o nosso Pai Celestial. Então a tentação vem, nós vencemos ela em nome de Jesus, porque o que está maior em nós é o Espírito Santo de Deus. O apóstolo João diz sobre isso, que está maior é em nós, não o que está no mundo. Então eu preciso fazer isso prevalecer, que é a Bíblia, a palavra de Deus que me ensina. O Espírito precisa ser vencedor na minha vida. Então não é a carne que vai ser vencedora. Então precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Pois Paulo diz assim também: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, né? Apresentei os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Há duas maneiras do crente viver. Você apresenta os seus membros aos desejos da carne, à concupiscência, à soberba, à vaidade, ou você apresenta eles a Deus. Não tem como você apresentar os dois, servir a dois senhores, né? Jesus diz isso: ou você vai agradar a um e desagradar o outro. Então não tem como, ou você escolhe agradar a Deus de uma vez por todas, ou você escolhe agradar o mundo, né? E sofrer as consequências do seu pecado. Então o crente, ele precisa ter muito cuidado quando ele entrega os membros dele à iniquidade, à prostituição, à sexualidade imoral, às coisas da carne, à iniquidade e corrupção também. Então nós precisamos buscar isso do Senhor. Quer dizer para você que a corrupção ela é uma coisa generalizada hoje no nosso planeta. E nós precisamos ter cuidado, porque às vezes caímos em alguns laços de corrupção. Então precisamos zelar pela nossa vida de uma forma preciosa. Ele diz que não apresentar os nossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. O seu corpo é precioso, ele é valioso, ele é de Jesus, ele é do Espírito Santo. Então você tenha muito cuidado de quem está ocupando esse lugar aí, tá? E esse lugar, quem ocupa ele manifesta o que ele é real, tá? Se você está ocupando ele com vaidade, com prostituição, com promiscuidade, com ganância, com usura nesse mundo, com maldade no seu coração, isso não vai ficar oculto, porque quem está no domínio disso não é Jesus. Mas se você apresenta ele para louvor e glória e honra do nome do Senhor, você vai estar sendo abençoado. Porque as manifestações dessa apresentação do seu corpo a Deus vai manifestar algo glorioso. E todo mundo vai ver esse algo glorioso na sua vida, porque você vai ser um instrumento diferente. Você vai ser um instrumento na mão de Deus. Então eu espero que você também esteja pensando exatamente nisso, né?
Ele diz que nós devemos apresentar os membros a Deus como instrumento de justiça. Você sabe por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso é, a graça se manifesta porque você tem liberdade de escolha a quem você servir, quem você serve ou vai servir. E aqui o texto diz o seguinte: se você apresentar como instrumento de iniquidade, a graça não está sobre você, né? Você tem que apresentar como instrumento de justiça, e justiça de Deus, né? E aí o pecado vai ter domínio sobre você e vai ser manifesto na sua vida. Então busca o Senhor, enche o seu coração de paz, e tendo sido servo do pecado um dia, né, nós obedecemos de coração a forma de doutrina que nos foi entregues, né? Paulo fala da doutrina. A doutrina, a palavra de Deus nos ensina como nós devemos proceder em relação ao mundo, em relação à nossa vida, e somos aí reconciliados com Deus, com o Espírito Santo, tendo uma vida plena. Eu posso decidir a quem eu vou apresentar o meu corpo, a minha vida, minhas ações, minha maneira de ser, minha maneira de pensar, para que Deus seja glorificado em minha vida, na sua vida, e nós possamos ter uma vida plena de alegria como igreja do Senhor, igreja verdadeira, igreja que é exemplo, né? Cheia de virtudes espirituais. Que cada um de nós possamos colocar as virtudes espirituais no nosso coração. Que você seja um crente virtuoso, né? Nova criatura, abençoado, que vive todos os dias. Esse tempo, já concluindo essa palavra, esse tempo de pandemia, temos muita coisa que pensar, né? Às vezes o pensamento fica vazio, e diz que mente vazia é instrumento do diabo, né? É oficina de Satanás. E isso não está escrito literalmente na Bíblia, mas na verdade é isso, né? Ou você enche com o Espírito Santo, ou você enche com outras coisas que o mundo oferece. Então, decida-se cada dia na sua vida. Faça um autoexame e ver o que você tem, a quem você tem servido, e o que isso tem resultado na sua vida, porque Jesus disse: o que você semear, você vai colher. Então, semeia coisas espirituais, leia a Bíblia, ore com a família, proclame o Evangelho de Cristo, seja fiel no seu viver diário, vive fiel na sua vida familiar também, com seus amigos, mude talvez a rota das suas atividades, das suas atitudes para o bem, para um relacionamento perfeito com o Salvador que cravou seus pecados lá no Calvário. Que Deus abençoe a cada um. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, por esse momento que nós passamos juntos. Queremos te agradecer porque o Senhor tem operado maravilhas nas nossas vidas. Agradecemos pela tua palavra que nos ensina como nós devemos proceder com virtudes espirituais para alcançar, ó Pai, a alegria do nosso coração e a alegria do Senhor, porque o Senhor nos escolheu para louvor da sua glória. Então nós precisamos viver conforme a tua palavra, apresentando a nossa vida e a nossa maneira de viver de uma forma digna, para que o mundo veja em nós a glória do Senhor. Pai, pedimos que o Senhor abençoe cada pedido que foi feito aqui nesta noite. O Senhor abençoa cada família, o Senhor abençoa aqueles que estão enfermos, que sejam curados pelo Senhor, aqueles que estão em hospitais, aqueles que estão precisando, ó Deus, de cura, de tratamento médico, ó Deus, nós colocamos na tua presença, ó Pai, nesse momento também, o Henrique, mais a Franciele e o Ricardo, que está indo para Ribeirão Preto. O Senhor guarda eles, proteja eles na viagem, abençoa ali a operação, a cirurgia que o Henrique possivelmente fará, procedimento ali na vista dele. O Senhor esteja trazendo eles de volta, guardado pelo Senhor, abençoando também o irmão Luiz, que está aguardando cirurgia. O Senhor esteja abreviando e que seja feita a vontade do Senhor ali. O Senhor esteja sustentando o teu servo e toda a sua família.
Pedimos, o Senhor abençoe também o Gustavo, que precisa de tratamento médico. O Senhor esteja abrindo uma porta para o tratamento dele. Dê a ele saúde física, saúde espiritual também. Abençoa juntamente a família dele. Abençoa também os demais enfermos, ó Pai, da tua igreja, os enfermos que são nossos amigos, ó Deus. Abençoa a nossa cidade, abençoa, ó Pai, o nosso país, que esta pandemia, ó Deus, ela possa ser extinta, e nós agradecemos porque sabemos que o Senhor já está aniquilando, ó Deus, o Senhor já está tomando as providências, ó Deus, para que isso aconteça. E nós pedimos, Senhor, nos livre de todo mal, abençoa cada família da tua igreja, supra, Senhor, todas as necessidades, todas as carências, Pai, dando os devido livramento a cada um, sustentando, ó Deus, com o pão na mesa, sustentando com a tua presença, sustentando com a harmonia, ó Pai, dos bons relacionamentos dentro da tua igreja. Tira tudo aquilo, ó Pai, que tem atrapalhado algumas famílias, ó Pai, no relacionamento, marido, esposa, filhos. Que o Senhor esteja, ó Pai, trazendo paz nesses lares, trazendo sabedoria, maturidade, crescimento espiritual. Abençoa, ó Pai, os projetos da tua igreja, a obra missionária, os missionários que estão no campo. Abençoa os irmãos que têm contribuído com seus dízimos de oferta. Abençoa os irmãos que têm contribuído também para missões estaduais. O Senhor retribua cada um conforme a tua vontade. Pai, abençoa toda a nossa cidade, que nós possamos viver em paz, ó Pai. Abençoa também os governantes da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil, para que todos tenham a sabedoria vinda do Senhor, para que não haja confusão, não haja perdas, que haja um futuro brilhante para esse país. Mas pedimos que o Senhor coloque a tua mão sobre os nossos governantes. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada família da tua igreja, cada família cristã na face da terra, Pai. E nós te pedimos essas bênçãos e agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém.